Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Saco de Gatos, nosso programa semanal em que a gente fala com os autores da Alameda, os amigos, pessoas que publicaram com a gente, que têm ideias interessantes sobre a história, a vida, a atualidade, enfim, muitos assuntos legais. E hoje eu vou estar recebendo a Camila Cristina Souza Lima, que escreveu, estou até olhando para ele, um livro que acaba de sair, que é o Monges Hospitaleiros, Imagem das Monarquias Ibéricas nos Mosteiros da Ordem de São Jerônimo, 1495-1598. Ficou uma capa belíssima de um livro muito bacana. Então, queria chamar a Camila para a gente conversar sobre os monges hospitaleiros, a Idade Média e as monarquias ibéricas. Camila, bem-vinda ao Saco de Gatos. Olá, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Camila, estou animada aqui para a conversa. Queria saber como você teve essa ideia de escrever sobre os monges hospitaleiros e fazer a pesquisa, porque sei que essa é uma continuidade das suas preocupações e pesquisas que vieram de antes, né, da iniciação científica, do mestrado, etc. Conta pra gente como começou isso. Bom, eu acho que desde sempre fiquei muito interessada, de uma forma não muito racional, sobre as questões de arquitetura, né, e durante a graduação, já no primeiro ano, eu já comecei a me interessar principalmente por história de Portugal e Espanha, né, eu lembro, assim, do primeiro ano, o fascínio de estudar a história ibérica, né, dos meus professores, a professora Iris Cantor, a professora Ana Paula Torres Megiani. E aí eu comecei a estudar primeiro um arquiteto, chamado Juan de Herrera, que foi arquiteto do Felipe II, e já no mestrado, quando eu comecei a ver a principal obra desse arquiteto, né, que é o Escorial, que é o principal símbolo da monarquia espanhola, onde até hoje os monarcas espanhóis são enterrados, né, então é um panteão gigantesco que pode ser visitado e que tem ali os membros, até os mais recentes da monarquia da Espanha. Eu comecei a me interessar muito mais pelo aspecto religioso junto com essa questão arquitetônica, né, então, quando eu estava no mestrado, eu fiz uma disciplina com o professor Luciano Migliaccio, e ele falou que os jerônimos eram uma ordem religiosa, né, que eu chamo de monges hospitaleiros de uma forma mais metafórica, né, porque eles abrigaram, muitas vezes, né, foram esses anfitriões privilegiados da monarquia e da nobreza, e essa ordem não é tão conhecida no Brasil porque é uma ordem que não vem para o Brasil e não vem diretamente para a América, pelo menos não no ramo masculino. E aí entender que essa ordem, que só existe em Portugal e Espanha nesse ramo masculino, né, tem 2 mosteiros pelo menos fora, mas de freiras, né, no México e um outro no Oriente. Eles terem ocupado esses espaços tão importantes e serem justamente também os mesmos monges que iriam cuidar do principal monumento português, né, que é o Mosteiro de Santa Maria de Belém, começou a chamar a minha atenção. Então, eu falei, esse é um elemento importante para entender uma história conectada da Península Ibérica. Então, é um desses elementos, dos muitos elementos que unificam, né, que estão presentes e que promovem uma comunicação e um diálogo entre as monarquias e a religiosidade ibérica. Então, desde esse momento, eu estava estudando lá o Herrera, mas já comecei a me interessar muito mais pelos jerônimos do que pelo próprio trabalho que eu estava ali fazendo. Aquilo começou a tomar muito mais espaço e uma vontade, assim, já de começar esse assunto, mesmo antes de terminar o primeiro. Então, foi um desejo que foi aparecendo, assim, aos poucos nos estudos que a gente que eu fui fazendo, né, e que está muito relacionado também com essa particularidade, né, é uma ordem exclusivamente ibérica que se desenvolve de forma paralela em Portugal e Espanha, mas que vão aparecer em monumentos importantes, né. Interessante essa ordem, assim, você podia explicar mais, porque me parece que tem, claro, é um momento muito
interessante, né? Esse 1495, pouquinho antes da chegada dos portugueses à América, é quando as coisas estão em completa revolução, a Idade Média está terminando e tem um novo mundo nascendo, e essa ordem me parece um pouco desse momento, mas também um pouco secreta, assim, uma coisa meio paralela. Explica isso, interessante assim, essa situação. Então, a ordem, ela começa num desejo de reforma, né, de retorno a uma espiritualidade mais simples, né, e mais separada do mundo, no século XIV, primeiro com alguns franciscanos de origem ibérica, que estavam na Itália e que vão para a Península Ibérica de forma separada, né, então vão estar tanto no Reino de Castela quanto em Portugal, e que vão começar a formar ermidas muito afastadas das cidades. Isso é muito interessante. Quando eu fui visitar os mosteiros, eu tentei pelo menos visitar a maioria dos portugueses, né, porque a Espanha tem uma quantidade absurda desses espaços e eles muitas vezes não são mais espaços religiosos. É difícil chegar, ainda hoje. Então, não são espaços completamente integrados na cidade. Então, por exemplo, tem o mosteiro de São Marcos, que é próximo a Coimbra, faz parte da Universidade de Coimbra, é um monumento, acontecem eventos ali. Você precisa sair de Coimbra, pegar um ônibus, mais 1 hora, você chega na cidadezinha, que é um vilarejo de nada, não tem ônibus, não tem táxi, não tem nada, são 40 minutos andando, os coelhinhos pulando de um lado, o trator passando de outro, as oliveiras, e você vai a pé, andando no meio do nada. Então, assim, até hoje são espaços isolados, espaços rurais, muitas vezes, e mostra essa preocupação da ordem de se retirar da vida cotidiana, né, de se retirar dessa tempestade do mundo, né, desse momento fervilhante que vai ser o final da Idade Média. E aí, muito rapidamente, vários grupos de nobres vão começar a se interessar por essa ordem, vão começar a entrar, tanto adentrar esses espaços, né, as primeiras ermidas, que vão organizar aos poucos os primeiros mosteiros, mas também pagar, né, dar um apoio financeiro, um mecenato, principalmente em testamentos, para essa ordem, vai começar a chamar muita atenção. E aos poucos os próprios reis também vão começar a perceber nesses monges, né, nesses lugares reclusos, espaços para passar por momentos difíceis, né. Então, o Dom Manuel vai passar um dos momentos dele de viuvez, isolado, num dos mosteiros que fica hoje na região de Sintra. Quando eles vão viajar, tem um momento difícil, eles vão ficar nesses mosteiros. Então, vai ser um espaço de refúgio, né, junto com esses monges. E, aos poucos, assim, muito rapidamente, a ordem vai ser aceita separadamente, ela vai ter um desenvolvimento inicial separado. Em Portugal, ela é confirmada pelo Papa de Roma, naquele momento do cisma do Ocidente, quando tem os Papa de Avignon e o Papa de Roma, né, tem mais de um Papa no Ocidente, e o ramo espanhol vai ser confirmado pelo Papa francês, né, pelo Papa de Avignon. Isso, inclusive, vai ser retomado nas histórias da ordem, como era melhor a gente ter seguido o exemplo dos nossos amigos portugueses, né, porque as histórias da ordem vão ser escritas principalmente ali no momento, assim, próximo de Trento, quando você está reconfirmando, né, o poder de Roma. Então, é uma ordem que vai chamar muita atenção e que também, por ser muito reclusa, evocar a imagem de São Jerônimo, né, de um monge erudito, que traduz a Bíblia, que se isola, né, e que tem esse trabalho intelectual e de elaboração do texto sagrado, vai ser uma ordem também que vai receber muitos cristãos novos, e também vai gerar uma certa desconfiança por um tempo, mas aí vai ter todo um processo de verificação, né, de maior controle dos monges para que isso não gerasse um problema maior, mas isso não atrapalhou em nada o desenvolvimento deles, que vão se desenvolver principalmente no período do Dom Manuel e, sobretudo, no Felipe II. Você disse que é uma ordem eminentemente masculina, é isso mesmo? Ou tem uma vertente feminina? Tem a vertente feminina e ela sai de Portugal e Espanha, então tem mosteiros fora, mas essa ordem, a parte masculina, que é a maioria, ela fica restrita aos reinos ibéricos, e na Espanha vão chegar a mais de 70 mosteiros no período áureo, né, no período do Felipe II. Então era uma ordem rica, né? Sim.
E aí eu ia te perguntar, bom, o título Monges Hospitaleiros é interessante para pensar a Ordem de São Jerônimo. Explica um pouco para a gente essa relação entre a ordem e a hospitalidade. Então, esses monges, né, vai ter um tipo de construção característica da Espanha na Idade Média, que são os palácios monastérios, né, que você tem esses espaços religiosos que também tem, às vezes, só um quarto preparado para o rei ou para a alta nobreza, ou vão chegar a ter vários aposentos. Então, a partir do momento que a Ordem de São Jerônimo surge, e principalmente ali a partir do Felipe II, mas antes do seu avô, o Dom Manuel, esses espaços vão começar a ganhar cada vez maior importância nesses mosteiros. Então, por exemplo, o professor Rafael Moreira, quando vai falar dos monges jerônimos em Portugal, diz que quando Dom Manuel pensou em fazer o Mosteiro de Santa Maria de Belém, muito provavelmente, além de ser aquele grande monumento no porto de Lisboa, né, de onde as naus saíam, aquele grande símbolo da cidade, que também era afastado do núcleo urbano naquele momento, né, era um espaço de entrada e saída, muito mais do que um espaço urbano, muito provavelmente Dom Manuel também tinha a intenção de ali fazer um palácio, de viver ali próximo dos reis. Então, há uma preocupação, principalmente nessas convulsões religiosas que vão acontecer, que depois vão desencadear nas reformas religiosas, um desejo dos reis católicos, dos reis da Península Ibérica, de cada vez mais vivenciar esse papel que eles têm de um governante cristão. E não só nas ações externas, né, na evangelização que eles vão promover no Novo Mundo, na missionação, nas ações de controle das heresias, da Inquisição, né, da perseguição, mas também o próprio rei como exemplo disso, vivendo cada vez mais próximo aos monges, e até se preparando no fim da vida, isso vai acontecer com o Carlos V e com o Felipe II, viver nos mosteiros jerônimos para se preparar para a morte. Então, Carlos V vai escolher um mosteiro da Ordem de São Jerônimo, em Yuste, na região de Cáceres, na Espanha, e em volta desse mosteiro também vai fazer um pequeno palácio para viver seus últimos dias, já o imperador derrotado, né, depois dos conflitos do Sacro Império e do avanço do luteranismo, vai ter ali um grupo muito pequeno de cortesãos vivendo com ele, vai adaptar minimamente aquele espaço para ser um espaço digno de um imperador, né, mesmo que tendo abdicado do seu poder, um pequeno tanque de pesca, e vai viver ali num espaço em que ele pudesse facilmente assistir missa e se preparar para essa glória. Então, uma aproximação, no final da vida desses reis, de uma vida monástica. O Felipe II vai fazer a mesma coisa. O Palácio do Felipe II, no Escorial, ele circunda a cabeceira da Basílica do Escorial. Então, ele podia ver a própria cama dele, por uma janela, a missa. E isso gerava tanto esse conforto espiritual, como também essa relação do espaço, poder ter a presença do rei permanente. Você não sabe quando o rei está assistindo missa ou não, porque ele está dentro do quarto dele. Então, essa fusão entre o espaço religioso e o espaço da monarquia é muito forte. E ali também ele tinha um enorme armário de relíquias, que quando ele estava com a enfermidade mais aguçada, quando ele achava que aquele podia ser seus momentos finais, ele pedia as suas relíquias para se preparar ali, para reforçar a sua piedade e se preparar para a entrada no reino dos céus. Então, e também tem esse significado, né? O Escorial vai ser o auge desse processo desses monges cuidarem desses espaços da monarquia, e vai ser um grande local de guarda de relíquias, né? O Felipe II vai conseguir uma aprovação papal para todos os territórios do Império que tinham se tornado luteranos, e que quisessem, né, que permitissem que ali fossem retiradas as relíquias, pudessem ser levadas para o Escorial. O Escorial se torna um grande relicário, né, uma coleção gigantesca, com vários corpos inteiros de santos, cabeças, membros, e que vão mostrar essa guarda dentro desses pedaços de corpos sagrados, né, de pessoas que, ao mesmo tempo, nos lembram das dificuldades, né, muitos mártires, das dificuldades para se manter, né, para se manterem firmes na fé, e esse prêmio, né, que é a vida eterna. Então, tem um exemplo, mas também tem esse aspecto
de uma intersecção, né, de um contato entre o material e o imaterial a partir desses pequenos pedaços sagrados de corpos de pessoas que, de alguma maneira, foram exemplos na fé. Então, os Jerônimos vão guardar todos esses espaços, que não é pouca coisa, né? Não. E eu tinha duas perguntas. Primeiro essa ordem dos Jerônimos se desenvolve mais em plena reforma, não é isso? E talvez como uma resposta às reformas religiosas desse momento, é isso mesmo? O desenvolvimento dos Jerônimos, ele começa principalmente ali, um pouco antes do casamento dos reis católicos, da Isabel e do Fernando de Castela e Aragão. Já começa a ter uma aproximação. E há um favorecimento muito destacado do Dom Manuel. Então, a ordem se desenvolvia mais na Espanha, nesse momento, mas não tinha uma relação tão próxima com os reis, apesar de já existirem espaços que se assemelhassem a esses palácios monastérios, e a própria dona Isabel de Castela ter dado para os Jerônimos um importante santuário de peregrinação, que é Nossa Senhora de Guadalupe, que vai se tornar um mosteiro Jerônimo. Dom Manuel tinha intenção, pelo menos por escrito, e isso provavelmente é simbólico, né, mais do que um desejo efetivo, né, de possibilidade material, de fazer 12 mosteiros da Ordem de São Jerônimo. Não chega a fazer todo esse número, mas ele desenvolve muito, e me pareceu, pelo menos ao longo da pesquisa, que justamente no momento em que os reis de Portugal e Espanha vão se abrir mais para essas colônias, né, para a expansão do seu poder além da Península Ibérica, que vai se reforçar o poder de uma ordem exclusivamente ibérica. Então, pouco antes da reforma, me parece que essa exclusividade, essa religiosidade ibérica vai ser muito reforçada na imagem dos Jerônimos. E aí vai ser um desdobramento disso, que justamente no momento da reforma, quando mais ainda vai precisar se demonstrar que esses reis vão de fato se manter fiéis ao Papa em Roma, que vão se manter católicos, que vão se manter promovendo a Igreja Católica, expandindo essa igreja para o resto do mundo, que essa ordem seja também muito favorecida pelos reis. Certo. E eu acho interessante também no livro essa ideia de juntar, digamos, uma análise e uma preocupação com os espaços, né, arquitetônicos e tal, e com a religiosidade do período. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque está muito presente no livro, não é mesmo? Sim. Eu acho que eu acabei me influenciando muito pelo meu orientador, né, que infelizmente já não está mais entre nós, o professor Mário Henrique D'Agostino, que era um professor que, em muitos aspectos, tinha esse diálogo muito forte, né, na FAO a gente tem uma preocupação muito grande que a arquitetura não seja só repertório para atividades práticas do arquiteto, né, que a compreensão da arquitetura seja, de fato, como um documento histórico, e que eles possam revelar aspectos centrais do que eram essas sociedades do passado. E, sendo a arquitetura uma atividade bastante custosa, né, diferente de você escrever um texto, que mesmo que ele não seja impresso na Idade Moderna, ele pode circular de forma manuscrita, você não precisa de um investimento econômico tão grande. A arquitetura, fora os desenhos, né, as traças desse momento, para que ela seja efetivada, você precisa de um esforço econômico muito grande. São obras são bastante exuberantes, né, e de grande porte. O Escorial se destaca completamente na paisagem. Então, para você fazer uma arquitetura nesse momento, você tinha que investir em espaços que tinham um significado central para aquelas sociedades. E não à toa são esses espaços ligados ao poder, né? Então, e é um poder que não se faz só pela força ou pelo direito, é um poder que se faz, sobretudo, pelos aspectos religiosos, né? Um rei, na Idade Moderna, na Península Ibérica, ele, acima de tudo, se coloca como um
alguém que cuida, né, das almas dos seus súditos, alguém que cuida da religião, alguém que mantém a cristandade, que mantém, né, ele ao mesmo tempo, ele tem que se fazer presente materialmente e manter o seu poder para poder fazer tudo isso, mas ele tem uma missão muito importante, e ele justifica as suas ações numa visão sobre como a realidade se dá, que está diretamente ligada com a providência divina. Então, as coisas só acontecem de forma vantajosa, bem-sucedida ou mal-sucedida, porque aquilo sempre é uma demonstração visível dos desejos de Deus para aquelas comunidades. Então, se um monarca vence uma batalha, ele não vence sozinho, ele vence porque ele prova ali, que fica explícito naquele momento, que é a vontade, a providência divina agindo, né? E isso precisa ficar claro na memória, nas construções desses mosteiros. Claro. Muito interessante. E aí, queria fazer uma última pergunta antes da gente falar do lançamento, tal, que é, por que estudar a Idade Média ou esse final ali da Idade Moderna, que é um tempo muito para trás e tal, as pessoas acham, às vezes, estranho, complexo e tal. Eu sou historiadora, adoro, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, porque parece distante dos nossos dias, e às vezes é importante. Eu acho que muitas vezes, quando a gente estuda, né, a história, a gente se reconhece, né, assustadoramente mais do que a gente gostaria nesses homens que estão há tantos séculos atrás da gente, né, que viveram há tanto tempo. E, ao mesmo tempo, quando a gente se vê como drasticamente diferentes, isso é importante, eu acho que para entender como a atividade humana, ela pode ser múltipla, né? Como a gente tem maneiras de ver a realidade, da gente se organizar em sociedade, de pensar a política, que são variadas, né? A história mostra para a gente que há muitas possibilidades e que a realidade é extremamente complexa, né? Também poder ver à distância é poder ver muitos elementos que no tempo presente, às vezes, estão camuflados, estão escondidos, a gente não tem acesso. Então, eu acho que olhar o passado faz a gente desnaturalizar o nosso tempo presente, né? Isso não é dado, essa não é a única maneira de viver, essa não é a única maneira de acreditar, de sentir, de organizar a política. As coisas são assim, mas não precisam ser assim necessariamente, elas podem ser de outra maneira. Elas já foram muito diferentes. Uhum. Eu sempre digo para os alunos, a gente não... Hamburgueria gourmet não foi a única comida que existiu, a única forma de comer no mundo. Existiam outras coisas lá atrás. Então, é uma coisa interessante da gente falar. E é uma época riquíssima para ver essa diferença. Então, acho muito interessante. E, Camila, queria que você chamasse as pessoas para o lançamento que vai acontecer aqui agora, no dia 27. Estou animadíssima de te receber aqui na Alameda e muito feliz também. Então, a todos que tiverem a disponibilidade, tiverem interesse, a gente vai ficar muito, muito honrado, feliz com a presença e conversar um pouco sobre o tema, né? Que essa é a vantagem no momento do lançamento, né? De estar ali presente, de poder compartilhar algumas ideias e encontrar as pessoas, porque também a gente precisa, né, mais do que nunca, valorizar esses momentos de troca e de contato, né, quando a gente não está falando sozinho. Um trabalho, um livro, uma pesquisa bem feita, algo muito importante, eu acho que é uma felicidade, eu acho, sempre lançar um livro e ver ele tomar um caminho, que eu falo que é um... Às vezes a gente lança o livro e é uma garrafinha que a gente joga no mar, não sabemos onde vai chegar. E isso que é o legal, porque chega em pessoas que a gente nem imaginava. Acho isso bem bacana. Então... E a gente começa a lembrar, né, quando chega nesse momento, a gente começa a lembrar, né, de como esses processos, eles dependem, né, e dependendo de tantas pessoas, né, de tantas contribuições, de tantos contatos, tantos momentos, né, e no caso da arquitetura é ir ver os lugares, é conhecer os espaços, é olhar aqueles cenários e ter a ajuda de um monte de gente para poder fazer isso. Tem uma amiga muito querida que não vai estar presente no lançamento, porque ela mora em Portugal, a Rita, mas ela viajou comigo para todos os mosteiros que a gente foi visitar. Então, é também um momento de lembrar, né, de que esses trabalhos, eles se fazem com tempo, né, a gente parece que está pronto, mas é sempre um processo tão longo para até chegar aqui, e é um momento bom também para celebrar isso. Demora e é uma parte muito importante
da nossa vida, né? Toma um lugar enorme, é muito agente o trabalho. Então, eu também fico emocionado nesses momentos. E ainda vira livro, que também demora, é um processo, mas aí chega num momento muito legal e bacana, que é o lançamento. E aí, enfim, espero te ver agora na editora, em breve, na outra semana, e queria te deixar um beijão e a gente se falar daqui a pouco. Tá ótimo. Muito obrigada. Um beijo, Camila. Beijo. Tchau. Tchau.